o governo ele cuida de algo que é público, é de interesse público. Então não tem para que esconder de algo da população. Pode ser algum orçamento do governo secreto, é isso? Secreto não é legal. Talvez seja alguma coisa que eles estejam escondendo de nós. Já ouvi falar na televisão, uma sacanagem, né? Pra gente saber como que está sendo usado o nosso dinheiro, né? A gente não ganha dinheiro fácil também. A gente não ganha fácil com certeza, viu? E trabalha 149 dias por ano só para pagar impostos. Esse é um dos assuntos de hoje do Giro Econômico. O economista e cientista político Ricardo Senes e eu, Maria Manso, vamos abrir o orçamento secreto das contas públicas. E para começar, que dados você conseguiu trazer hoje, Senes? Então, Maria, eu acho que a gente podia começar olhando um pouco de tudo que a gente arrecada no Brasil e aquilo que a gente tem capacidade de alocar nas grandes políticas, nos grandes investimentos do país. E é um número gigantesco, né? Vamos botar ele enchendo aqui a tela? Olha, nós estamos falando em algo como 2,9 trilhão de reais de um país cujo PIB é próximo a 8 trilhões e meio. Então, nós estamos falando que o Brasil é um país que decidiu ter um Estado, um orçamento público, uma capacidade de investimento público muito grande. Estamos falando de uma arrecadação em relação ao PIB de próximo a 40%, a 36%, 37% do PIB. Então, é um Estado enorme e, dentro de um processo democrático, alocar esse recurso todo na sociedade seria uma coisa positiva. O problema é que tem muita distorção, tem muito jabuti nesse processo e é isso que eu acho que a sociedade ainda precisaria discutir muito mais do que tem discutido. Olhando esse número, a impressão que a gente tem é que o Brasil não é um país pobre. Exatamente. O Brasil não é um país pobre. Primeiro que, em termos de PIB, nós somos entre o 11º, 12º PIB do mundo, ou seja, é um país muito grande do ponto de vista econômico. Do ponto de vista de participação do Estado na economia, também ele é muito grande. Nós estamos próximos, em termos de proporção, ao que gastam os países desenvolvidos nas suas economias ou países que tiveram um passado socialista, China e a própria Índia, que namorou um pouco com essa ideia. Mas, assim, o Brasil, para um país em desenvolvimento de renda média, como nós somos, tem uma participação do orçamento público sobre o PIB bastante grande. Vamos lá, então, porque o orçamento público, por definição, deveria prever quanto vai ser arrecadado com os impostos e onde esse dinheiro vai ser gasto. Tudo de forma transparente, porque o dinheiro é nosso e para nós, cidadãos. Mas não tem sido bem assim. Faltam recursos para o que é necessário, desviam dinheiro para interesses particulares e separam parte do que é nosso numa gaveta imaginária chamada orçamento secreto. Parece um dinheirão. O orçamento federal para este ano soma 4 trilhões e 700 bilhões de reais. Mas a maior parte disso vai para pagamento de juros e outros compromissos financeiros do país. O que sobra de fato chega a quase 1 trilhão e 800 bi. Todos os anos, os poderes executivo, legislativo e judiciário elaboram sua proposta orçamentária. Cabe ao presidente da República enviar ao Congresso o projeto com as receitas e despesas previstas para o ano seguinte. Depois de aprovado, o orçamento vira lei. Nem sempre a conta fecha. Para este ano, por exemplo, está previsto um déficit de quase 80 bilhões de reais. Significa que o Brasil deve gastar mais do que vai arrecadar com os tributos. Não é incomum que os países tenham déficits. Déficit é basicamente você ter gastos maiores do que receitas. O que a gente tem que ter é uma perspectiva de, pelo menos no médio prazo, esses déficits não levarem a uma situação que a gente chama de insustentável. O endividamento federal público preocupa, porque, de fato, a gente não vê mudança de rota, né? É como se tivesse uma insistência na política equivocada, e a gente, para além desse endividamento crescente, a gente vê uma política macroeconômica que não consegue fazer ajustes para o controle de inflação e para uma retomada de crescimento com investimento público. Então, tudo isso é uma bola de neve. Este ano, quase 148 bilhões foram para a saúde, outros 113 bi para a educação. O Auxílio Brasil, antigo Bolsa Família, ficou com 89 bilhões.
45 bi são para pagar precatórios, as dívidas judiciais da União. As áreas de ciência e tecnologia ficaram com 13 bi. Para o Vale Gás, são quase 2 bilhões. O orçamento total da Previdência é de 865 bilhões. Junto com os salários dos servidores, ela consome 2/3 de tudo o que o governo recebe. Ainda estão reservados quase 5 bilhões para o fundo eleitoral e pouco mais de 1 bilhão para os partidos políticos. Quem administra as finanças do governo é o Tesouro Nacional. Por lei, toda a gestão do orçamento, tudo o que é arrecadado e onde é gasto, precisa estar transparente para o cidadão. Com a internet isso ficou mais fácil, mas entender todos estes números não é tão simples assim. O Brasil ele tem uma boa reputação de publicar muitos dados, dar transparência aos seus dados, mas não necessariamente aquilo é uma informação clara, que seja inteligível para o cidadão comum. Isso eu acho que é um desafio constante, né? E dificilmente a gente vai conseguir superar inteiramente. Nos últimos anos, o orçamento ficou no centro de uma polêmica por causa das emendas parlamentares, ou mais especificamente, um tipo de emenda, a do relator. Para este ano estão previstos 16 bi. É o chamado orçamento secreto. Apresentadas pelo relator do projeto orçamentário, essas emendas atendem interesses de alguns deputados, geralmente da base do governo. O orçamento deste ano reservou outros 16 bilhões de reais para as demais emendas parlamentares. No total, o Legislativo definiu o uso de 32 bi do dinheiro da União. O problema é como essas emendas são feitas, para quem essas emendas são feitas e qual é o grau de controle que a sociedade tem como um todo sobre essas emendas, que são também orçamento. Não é adequado numa democracia e não é adequado para o nosso orçamento tão limitado. A gente precisa garantir que essa parte tão importante da discricionariedade seja debatida e que seja colocada com prioridade. Senes, e esse orçamento secreto, a gente só consegue saber de fato onde ele foi usado depois que ele já foi gasto, né? Exato. Eu acho que esse é o problema de toda essa discussão em torno do orçamento secreto. Mas só para entender o que é esse orçamento secreto. Ele é um apelido que se deu à chamada emenda do relator da comissão mista do orçamento do Congresso. E só para lembrar, né, Senes, a gente está num ano de campanhas eleitorais, ou seja... Exatamente. Eu acho que isso que está todo mundo de olho, né? A gente tem acompanhado por vários meios, inclusive a grande mídia, muito desse orçamento secreto foram emendas que alguns deputados pediram para suas bases políticas, sem muito sentido do ponto de vista de uma lógica de investimento e também com riscos enormes de desvio para ser utilizado nas eleições, né? Você trouxe um gráfico também para a gente com as despesas oficiais do governo. Explica para a gente isso. Isso aqui são as principais despesas do governo central, né? Por que são principais? Porque elas são a lista é enorme, mas eu selecionei as principais. Por quê, Maria? Eu acho que algumas questões que o Brasil inteiro, a gente precisa discutir isso. Olha o que a gente gasta de segurança social, INSS, aposentadorias, pensões e etc. Estamos falando em 741 bilhões de reais. Se a gente comparar com o orçamento, por exemplo, do Ministério da Educação do Brasil, que é 140 bilhões, é como se a gente gastasse todos os anos 4 vezes mais para direcionar para os aposentados e pensionistas do que a gente gasta para investir nos jovens do Brasil, né? Obviamente que tem mais do que o Ministério da Educação só. Tem os gastos das secretarias estaduais e municipais. Mas pode dobrar esse investimento. E ainda assim nós estamos falando. Então, esse tipo de coisa que esse gráfico traz. A segunda questão, eu acho que relevante, é o peso que a gente sempre discute dos funcionários públicos. Olha, o quinto e o sexto maiores gastos do governo central para a remuneração do funcionário público e para a aposentadoria, para o sistema de aposentadoria do servidor público, que é aquele RPPS. Se somos dois, dá 450 bilhões de reais. De novo, comparando com outros gastos, você vai ver que a gente tem opções no Brasil, no meu modo de ver, muito distorcidas do ponto de vista de alocação de recursos públicos. Distorções, por exemplo, nas isenções, né? Ou seja,
a gente vai ver no outro gráfico, é um dinheiro que o governo poderia arrecadar, mas nem arrecada. Exatamente. Isso aqui é interessante, esse gráfico, porque ele fala de gastos tributários. Parece uma contradição, né? Porque uma coisa é o gasto, outra coisa é o tributo. O tributo se arrecada. Mas por que eles usam essa denominação gastos tributários? Porque é um gasto que você faz antes de arrecadar, ou seja, você não arrecada. São as tais isenções fiscais e deduções. E aí, de novo, você tem distorções gigantescas nesse processo. De novo, aqui eu trouxe os principais números, mas tem muitos outros ainda itens para a gente discutir. Mas, por exemplo, Simples Nacional é uma grande discussão. O Simples Nacional é uma isenção, um programa de isenção tributária que você faz para microempresas. Só que o teto dessas micro vai até 4,5 milhões por ano. Não é exatamente micro. Então você tem um monte de gente pegando carona nessa ideia do Simples Nacional, que era para pequenas empresas, incentivar pequenas empresas, e acabam tendo uma isenção bilionária, pessoas que não precisariam ter. Profissionais liberais, alguns por exemplo. profissionais liberais, tem algumas empresas que acabam se encaixando aí e tal, porque você pode ter uma empresa muito pequena, do ponto de vista de número de pessoas, faturando 4 milhões por ano, você está falando de uma remuneração de 700 mil por ano para cada pessoa. Né? Você tem distorções aqui enormes por trás disso aqui. Você acha que aqui o Simples, como é a principal aqui, você acha que deveria reduzir esse teto? Qual a solução? Não, a solução é melhorar a lei do que desenhou esse programa do Simples. O Simples precisa continuar. O que precisa ser é muito mais preciso no objeto que ele quer favorecer, que são as micro e pequenas empresas de fato, e tirar todas as distorções que esse número realmente reduziria. Faz sentido incentivar a microempresa, mas não faz sentido esconder atrás desse programa um monte de outras empresas que não deveriam estar aqui. Eu acho que o mesmo vale, por exemplo, a Zona Franca de Manaus. A Zona Franca de Manaus tem um nível de isenção muito alto para qualquer parâmetro de política pública no Brasil. São 26 bilhões por ano. Justifica até que ponto? Né? É uma política antiga no país, que a gente sabe que acabou de ser renovado há 2 anos atrás. Agora, será que não valeria a pena a gente colocar uma lupa aí e saber se essa política está indo para o rumo certo, se teria que fazer ajustes? De novo, eu acho que qualquer dos gastos públicos, que são os mais destacados, merece a gente olhar 2, 3, 4, 5 vezes. Eu diria que a Zona Franca é uma delas. Outro escândalo? Outro, eu acho que é um debate já longuíssimo no Brasil, é a questão das deduções sobre imposto de renda de pessoa física e rendimentos isentos das pessoas físicas do ponto de vista de imposto de renda também. Se você somar, nós estamos falando aqui 2 dessas 6 colunas, estamos falando de uma isenção de mais ou menos 50 bilhões para grupos de famílias que, em geral, têm renda média e alta e que conseguem fazer abatimento do seu imposto de renda por N razões. E a seguir, depois do intervalo, uma nova sigla foi incorporada ao mundo dos negócios: ESG. No universo das finanças, essas 3 letras podem definir o sucesso e a imagem de uma empresa. Daqui a pouco a gente explica. Até já! Olá, estamos de volta. No mercado existe agora um novo padrão ouro. Na era do chamado capitalismo consciente, é bem vista a empresa que cuida do meio ambiente, promove impactos sociais positivos e adota condutas corporativas éticas. Isso tudo é simbolizado por uma sigla, ESG. Vamos ver como isso funciona na prática. A procura pelo termo ESG triplicou nas buscas do Google em 2021. A discussão, que começou em 2004 no Pacto Global da ONU, tem como ideia principal mobilizar instituições financeiras e do mercado de capitais a adotar critérios nas áreas ambientais e sociais para fazer investimentos e avaliação de risco de crédito para empresas. A sigla ESG é a abreviação de ambiental, social e governança. Mas como os padrões ESG podem trazer benefícios econômicos para a empresa? Especialistas explicam que o planejamento de acordo com a agenda pode evitar riscos e trazer oportunidades. Se eu tomar uma abordagem proativa, preventiva desses impactos, eu estou prevenindo perder dinheiro. De outro lado, os aspectos socioambientais
também pode trazer muita oportunidade. Então, se eu planejo, entendo bem essas oportunidades, eu vou ter mais chance de capturar e vou estar reduzindo a minha chance de perder essas oportunidades. Então, seja do lado do risco, seja do lado da oportunidade, ao eu tratar isso adequadamente, eu vou estar capturando mais benefício econômico. O Banco Central propôs que, a partir de 2023, as instituições financeiras brasileiras passem a aderir aos padrões ESG, ligando as práticas diretamente ao mercado financeiro. Que essa é uma agenda de empresas conectada ao mercado de capitais e ao mercado financeiro, né? Então, a questão de ter boas práticas e boa performance ESG está relacionado ao acesso e ao custo de capital para as empresas, né? Isso sem falar nos ganhos de reputação e imagem para as organizações. Negócios que têm uma gestão melhor, que têm uma governança melhor, que endereçam melhor as questões socioambientais, são um melhor negócio, sobretudo quando a gente pensa médio e longo prazo. Além disso, bancos e instituições financeiras também podem cobrar uma melhora das grandes empresas. Em 2020, um grupo de 176 investidores internacionais que cobrem aí mais ou menos 4,5 trilhões em ativos sob gestão, enviaram uma carta exigindo melhorias urgentes para 95 grandes multinacionais, né, exigindo melhoras na parte de gestão da parte social, né, especificamente para que melhorassem os seus indicadores de devida diligência de direitos humanos. Senis, isso vale para multinacionais, mas também vale para microempresas? Como é que está isso? Olha, eu acho que sim, ele vale. No fundo, são empresas que definem na sua estratégia de negócio que querem, de alguma maneira, ajudar em alguns temas que são além do próprio tema empresarial, que tem a ver com a condição de vida das pessoas, por exemplo, do entorno na fábrica, ou dos seus consumidores, ou que tem a ver com a política ambiental, ou com respeito, né, além da regra legal do país com relação a gênero, relação à raça. Então, a princípio, valeria para todos. Obviamente que as empresas que têm uma vida corporativa mais sólida, com mais recursos e mais escala, eles conseguem fazer isso, às vezes, melhor do que aquelas menores que acabam tendo que lutar para sobreviver. Mas, a princípio, valeria para qualquer empresa, sim. Multinacionais que têm filiais aqui no Brasil, inclusive, pagam bônus, né, quando essas filiais brasileiras atingem as metas de ESG. Exato, eu diria que isso vale para multinacional, mas vale para empresas nacionais também. Porque, no fundo, o que a gente está falando? Essas empresas optam por assumir compromissos com relação a esses temas ambientais, sociais e de governança acima do que a legislação do país obriga. Então, são empresas que estão fazendo esse tipo de ação acima da legislação. Por que eles fazem isso? Porque, no fundo, eles entendem que está agregando valor à empresa. Então, faz todo sentido uma empresa bonificar ou o executivo, ou, nesse caso, como você mencionou, as filiais de uma multinacional que estejam atingindo aquele objetivo de ESG, de ESG. Porque, no fundo, isso reflete em valor para a empresa também. Como vimos, as boas empresas hoje devem zerar os desperdícios de todos os tipos, não agredir o meio ambiente, respeitar os funcionários, promover a inclusão e a igualdade de gêneros e raças, contratando e remunerando de forma justa mulheres e negros, além de combater qualquer tipo de corrupção. Não é pouca coisa. Ao mesmo tempo, é o básico para os dias de hoje. E nós, consumidores, também devemos participar, cobrando e comprando das empresas que seguem esses novos parâmetros. Em 2022, pela primeira vez na história, a Bolsa de Valores do Brasil publicou um ranking para medir os padrões ESG das empresas. Nomeado de Índice de Sustentabilidade Empresarial, o ISE tem como objetivo ajudar na tomada de decisão dos investidores. A Ambipar é a 8ª colocada no ranking e tem em seus pilares de criação a agenda ESG. Esse reconhecimento é muito importante porque investidores do Brasil e do mundo, eles querem entender se de verdade as empresas que estão listadas
e que falam, olha, eu sou ESG, eu tenho práticas, elas querem ter materialidade dessas informações. Então, quando a gente está nesse ranking, elas de fato falam, olha, isso não é só um discurso. O Instituto Oxigênio está entre as ações da empresa. Ali, eles promovem ações ambientais e a neutralização de carbono, este último um dos elementos centrais do ESG. Isso porque a emissão de carbono está diretamente ligada com as finanças sustentáveis. Nos últimos 3 anos, essas finanças subiram cerca de 300 bilhões de dólares para mais de 1 trilhão de dólares. Todas as formas que você tiver de mitigar qualquer tipo de emissões de poluentes, qualquer tipo de reaproveitamento de resíduos, que a gente chama isso de economia circular, quando você consegue ter uma redução de desigualdades, isso só gera valor para a companhia. E parte da população já tem cobrado boas práticas de empresas na hora de consumir. Uma das principais questões que motiva essa agenda e a maturidade dessa agenda ESG nas empresas é a questão aí do comportamento da demanda e de consumo, né? Então, hoje a gente tem consumidores cada vez mais conscientes que compram de empresas e dão voto, escolhem as empresas que elas querem comprar produtos e serviços de empresas que impactam menos tanto na área social e ambiental, né? A integração entre sociedade, instituições financeiras e empresas pode parecer distante ou até mesmo improvável, mas, segundo especialistas, ela é necessária. O futuro, ele depende da existência do planeta. E o futuro, ele depende da existência da humanidade, né? Então, sem querer ser muito filosófico, o ESG está conectado diretamente ao esforço de uma maior sustentabilidade dos negócios, né, integrados com a sociedade, com o tecido social e com o meio ambiente, né? Então, se eu não tenho ESG, eu estou caminhando em choque com o planeta, em choque com a sociedade. Senes, mas sendo bem pé no chão, o objetivo principal das empresas continua sendo ter lucro. Então, até onde essa nova sigla é mais um marketing para faturar mais? Esse é um cuidado que todo mundo tem que ter. Eu acho que a imagem da empresa sempre é trabalhada pelo seu departamento de marketing, seu departamento de comunicação, e às vezes pode usar de fato essa temática ambiental, social, de governança de uma maneira um pouco forçada ou talvez marqueteira, né, no sentido negativo do termo. Mas, no fundo, essas empresas estão entendendo que quando você desenha uma agenda que interessa não só ao dono da empresa, né, aos acionistas, mas ele gera atração, por exemplo, para um fundo de investimento que quer apresentar uma alternativa de investimento verde, por exemplo, para aqueles que vão gerar recursos para esse fundo. É uma atratividade. Você pode falar, olha, eu quero reservar uma parte do meu recurso para empresas que fazem uma política ambiental X. Para os consumidores também é um apelo, né? Você pega 2 produtos, qualquer um de nós, um mostra-se completamente correto do ponto de vista das suas ações sociais, e o outro, você sabe que é um ator ruim nesse sentido, você vai optar pelo que tem uma certa política. Isso vale para o funcionário, você valoriza o funcionário. Então, assim, tem um sentido de valor por trás das empresas quando eles optam por essa ação, seja para o investidor, seja para a área financeira, para o consumidor, para os funcionários, para os parceiros de negócio. Então, tem um pouco de marketing, precisa tomar cuidado, mas as pessoas que acompanham esse tema têm que ficar esperto e observar se, de fato, tem uma coerência nessa ação, né? Você acha que é uma evolução cultural do consumismo sem volta? Eu acho que é uma evolução que você tem no mercado crescente. Eu diria que não dá para imaginar que isso é 100% do mercado, esse padrão do novo ESG não é, obviamente, dominante hoje no mercado, por exemplo, brasileiro, o mercado dos países em desenvolvimento. Ele tem mais fôlego nos países desenvolvidos, por várias razões, por mais consciência até dos consumidores, dos investidores, etc. Mas existe uma tendência que me parece que é positiva. Quando se observa no longo prazo, as empresas têm crescentemente passado a assumir, na sua estratégia de imagem, falar e apresentar
que é sustentável ambientalmente, socialmente e em termos de governança. Então, assim, dá para ver que esse tema está começando a ganhar mais tração do que a gente tinha 10, 20 anos atrás. A gente vai ficar de olho. E no que mais a gente tem que prestar atenção nos próximos dias, Senes? Então, Maria, eu acho que retomando um pouco o tema da semana passada, que ainda não foi resolvido, essa tal novela sobre a política energética de preço e de estoques dos combustíveis no Brasil. A gente viu nessa semana mais um episódio surpreendente. Semana passada a gente comentou que era necessário ficar atento, porque tudo indicava que viria algum tipo de surpresa. Eu acho que veio a surpresa, essa demissão em 40 dias do novo presidente da Petrobras, com a mudança do ministro da Minas e Energia. Está tendo tensões aí enormes. A eleição está pressionando, mas os próprios controladores da Petrobras pressionam, o mercado pressiona. Vamos ver o que vai sair. Eu temo por uma solução ruim, de caráter populista, vinculado ao processo eleitoral, mais do que uma decisão estratégica de longo prazo para a área de energia e combustíveis do país. Você levantou a bola, vai ter que cortar. O que seria essa atitude populista? Basicamente, o que a gente já viu 300 vezes acontecer no país e viu com as consequências negativas. É congelar preço, tentar forçar um preço para baixo sem ter a sustentabilidade para isso. Né? O que eu tenho insistido no argumento é que não cabe à Petrobras, como empresa pública, fazer política de preço. Quem faz a política de preço é o Ministério, é o governo, com recurso público. Tá certo? E quando você pega um governo populista que se recusa ou não tem capacidade para desenhar uma política energética sustentável, seja em preço, seja em segurança, seja numa política de estoque, ele acaba forçando de maneira improvisada e insustentável uma solução para atender, aí, nesse caso, 2, 3 meses de eleição, até as eleições. Eu temo por um resultado nesse sentido. Bom, para fazer comentários sobre isso, ou então para sugerir novos temas aqui para o Giro Econômico, use a hashtag Giro Econômico nas redes sociais. Já para ver ou rever o programa, acesse o nosso canal no YouTube. A gente volta semana que vem para checar o Giro da Economia. Até lá. Senes. Até lá.